Da nossa confissão de fé, quero ler apenas um texto que está na carta de Tiago, capítulo de número 2. Quero ler apenas alguns versículos com os amados irmãos, a partir do verso de número 14. Carta de Tiago, capítulo de número 2, verso de número 14. Quando os irmãos abrem, nós, meus irmãos, vamos estudar, são 7 sessões deste capítulo que vai falar sobre as boas obras. Vai falar justamente o que nós cremos a respeito disso. Também vamos de forma bem objetiva falar se também há algum mérito em nós, de mesmo que as boas obras sejam excelentes, que façamos ou que venhamos planejar a fazer, se de fato isso se compara às obras do nosso Deus. Também nós vamos falar um pouquinho sobre a obediência dos mandamentos de Deus e como o que nós fazemos são frutos de fato do Espírito Santo em nossas vidas. A verdade é que se alguma coisa boa fazemos, é porque o Espírito Santo de Deus nos conduz a fazer. Então nós vamos estudar um pouquinho, à medida que a gente vai lendo, nós vamos falando e estudando dentro dos textos bíblicos. Capítulo 2 de Tiago está escrito a partir do verso 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha que coisa interessante. Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês, tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De qual modo não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para o outro caminho? É evidente, falando aqui das muralhas de Jericó, que 2 espias chegaram ali e ela de fato, com uma boa obra, escondeu e logo, meus irmãos, orientou a saída para eles. Por fim, verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a gente observe bem, meus irmãos, que 2 coisas andando juntas, fé e obras, obras e fé. Texto que Tiago coloca para justamente mostrar, meus irmãos, que a fé, quando não opera em obras, ela também se torna morta. Contudo, essas obras também não podem ser validadas como algo que nos prova que, de fato, isso é suficiente para alcançarmos a misericórdia, é suficiente para alcançarmos a graça do nosso Deus. Então, nós vamos ver, diante dessa confissão de fé, que por mais que façamos boas obras, maravilhosas obras, até que possamos ter tamanha fé em nossas obras, nós vamos perceber que nada será suficiente, por melhores que sejam, e podem também de fato ser comparadas ao que o nosso Deus, por intermédio de Jesus Cristo e pelo seu Espírito Santo, tem operado em nossas vidas. Vamos lá, o que nós congregacionais cremos e confessamos. Cremos e confessamos que as verdadeiras obras são apenas aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra,
e não aquelas que, sem a autorização, eu achei essa frase, eu achei fantástica, né? E não aquelas que, sem a autorização dela, são inventadas por homens, movidos por um zelo cego ou por alguma pretensão de boas intenções. Observe bem, meus irmãos, que nessa primeira sessão vai tratar justamente aí. Nós confessamos que o Senhor Deus foi quem estabeleceu pela sua palavra quais de fato seriam as obras que Ele gostaria que praticássemos. Então observe bem, então a partir de Deus, pela sua palavra, é que nós exercemos essas obras, né, pela santa palavra do Senhor. Interessante o que Miqueias coloca no seu livro, capítulo de número 6, verso de número 8, eu não sei se os meninos vão acompanhar a minha velocidade aí, mas eu prometo a vocês que eu vou bem devagarzinho, tá certo, meninos? Olha só o que ele declara em seu livro. Ele te declarou, homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Uma pergunta que é feita tanto ao profeta ao povo. Ou seja, a partir das ações que o homem toma, ele precisa estar embasado na palavra do Senhor. O que mais nós temos visto hoje de forma comum, que deveria ser algo incomum, são pessoas atrelando as obras de Deus como se fosse isso verdades bíblicas, ações, movimentos, até mesmo, meus irmãos, palavras ou boas obras que atrelam a pessoa de Deus. Mas observe bem, o que nós temos que crer está justamente baseado na santa palavra. Não podemos fugir nas questões das obras sem antes consultarmos na Bíblia o que a Bíblia há de nos dizer, o que de fato devemos fazer e como nós devemos exercer as boas obras. Olha só o que está escrito em Hebreus, no capítulo de número 13, verso de número 21. O autor escreveu o seguinte: vos aperfeiçoe em toda boa obra. Para quê? Para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, o qual seja glória para todos sempre. Amém. Ou seja, toda boa obra que devemos operar deve ser pela pessoa de Cristo Jesus. Então, nos mostrando, meus irmãos, que de fato, que o que devemos fazer de bom deve estar atrelado o quê? Às Escrituras Sagradas. E é de fato que temos que fazer isso de forma em que o Senhor nos autorize a fazê-las. E como nós temos essa autorização de exercer as boas obras segundo as Escrituras? Está justamente contido na palavra do Senhor, como nós dissemos. Então, nós não devemos de forma nenhuma fazer qualquer coisa que a palavra de Deus não nos autorize. Olha só, meus irmãos, o que a gente está vendo de movimento não é brincadeira no meio das redes sociais. É cada coisa que chega no meu privado no Instagram que, meus irmãos, eu não sei se eu dou risada, porque às vezes fico pensando, meu Deus do céu, por que eu vou dar risada disso? Eu já mencionei um dia aqui no culto que tem uma pastora aí que recebeu o green card do inferno, porque ela já foi 6 vezes e voltou do inferno. E ela disse que foi Deus quem disse para ela: meus irmãos, o que o Senhor tem a nos dizer está nas Escrituras Sagradas. E mesmo que alguém seja usado no dom da profecia, precisa estar o quê? Baseado nas Escrituras Sagradas. Qualquer coisa que foge dela, não autorizada por Deus, nós devemos desprezar. Essa é a palavra, desprezar. Então nós, como congregacionais, confessamos que nós não devemos, sem autorização da palavra de Deus, inventar coisas, e até mesmo que sejam movidos pelo zelo, né, pelas boas intenções. É assim que a gente faz. Não, pastor, eu fiz isso porque eu fui bem intencionado, essa é a minha boa intenção. Pode ter até boa intenção, mas não teve autorização da palavra de Deus,
é perigoso. É por isso, se nós lemos no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, olha só o que está escrito no verso de número 22 do livro de 1 Samuel 15, 22. Que às vezes, né, como por exemplo, os fariseus, os escribas, os saduceus, em nome de Deus, muitas vezes faziam coisas que Deus não mandava. Em nome de Deus, eu estou fazendo entre aspas para quem está em casa, em nome de Deus, eu falo, não, mas estamos zelando pela obra do Senhor. Esse, meus irmãos, que foi o grande erro, infelizmente, da Igreja Católica, que começou a gerar dentro da igreja dogmas, né, pensamentos pessoais e colocando como se fosse leis de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. E hoje também, muitos evangélicos, igrejas evangélicas, estão, segundo os seus objetivos pessoais, colocando como se isso fosse imposição da palavra de Deus. Por exemplo, eu não gosto dessa bandeira italiana aqui na coluna. Aí eu vou dizer, isso é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado. Mas eu nunca achei na Bíblia escrito que era proibido colocar a bandeira da Itália. E às vezes eu coloco isso como fosse conotação. A Bíblia não me autorizou, então eu não posso falar pela Bíblia, eu posso falar por mim. Eu não gostei, o André não gostou. Mas se nós não temos autorização da Bíblia, é melhor ficar calado, estudar mais e ver o que o Senhor nos diz. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Isso é o caso de Saul, lembra, meus irmãos? Não era o rei de Israel? Preocupado contra os seus inimigos, chega para Samuel, pede para Samuel, né, eu estou parafraseando aqui, a gente precisa sacrificar porque eu preciso ir para a guerra. Aí o Senhor disse não. Ele foi lá, fez o quê? Tomou a decisão que não lhe cabia. Aí você poderia me dizer, mas pastor, Saul não tinha uma boa intenção de guerrear contra os inimigos, mas para fazer o povo vencedor, meus irmãos, a intenção era até boa, mas não tinha direção de Deus, então ele deveria fazer nada. Está escrito assim: porém Samuel disse a quem? A Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem se obedece à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros. Evidente que nesse contexto de pensamento entre obediência e sacrifício, Samuel está mostrando para Saul o que ele estava fazendo, por mais que tinha uma boa intenção, estava errado, estava totalmente agindo de forma errada. Vamos olhar para 1 Samuel capítulo 4, Ofni e Finéias, desce com a arca de Deus, assim, porque na primeira batalha contra os filisteus, o que acontece? O povo de Deus é vencido. Mas a segunda vez, quando o povo de Deus foi batalhar contra os filisteus, a arca do Senhor chega, tem aquele grito enorme, até os filisteus ouvem aquele alarido, aquela gritaria, né? Eles mesmos perceberam, dizendo, chegou lá a arca de Deus. Mas o próprio general disse, nós vamos vencer. E quando Israel volta a guerrear, mesmo com a presença da arca do Senhor, o que acontece? 3.000 homens morrem de pé. Não foram mortos no chão, foram mortos de pé, segundo a palavra do Senhor. A intenção era o quê? Boa. Estavam até com a arca de Deus, que era um símbolo da presença do Senhor, de uma ordenança do Senhor. Contudo, Deus não estava nesse negócio. O que acontece? Fizeram coisas que Deus não autorizou a fazer. É por isso, meus amados irmãos, que devemos ter muito cuidado, muita sensibilidade, e aonde que aqui precisamos, como cristãos, confessos em Cristo Jesus, salvos por Ele, amantes do Senhor, regenerados pelo Seu Espírito Santo, compreendemos as Escrituras Sagradas, para que nenhum motivo ou decisão que venhamos tomar seja de fato, esteja assim, confrontando os ensinamentos da palavra do Senhor. Então eu vou ler novamente: cremos e confessamos que as verdadeiras boas obras são apenas aquelas que Deus ordenou em sua o quê? Santa palavra.
Se foge disso aqui, meu irmão, fuja também. Se está totalmente fora da palavra do Senhor, não obedeça, tá? Eu me comprometo a dizer isso agora. Se não for pela palavra do Senhor, não obedeça. Em que sentido? Em atribuir as coisas a Deus, sendo que não estão escritas na sua palavra. É fazer coisas dizendo que é Deus, mas a Bíblia não dá respaldo para fazê-lo. Por isso que precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a iluminar e compreender de fato o que a Escritura está nos dizendo. Outra coisa, meus irmãos, que vamos perceber na segunda sessão, essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, observe bem, se temos que fazer boas obras, está diante da obediência das Escrituras Sagradas. São os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, preste atenção, os crentes manifestam sua gratidão, fortalecem sua certeza, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de terem seu fruto para a santidade e no final a vida eterna. Então observe bem, todo movimento, todo exercício dessa boa obra precisa estar em conformidade, em obediência na palavra do Senhor, que de fato são esses mandamentos de Deus para nós. E esses frutos, eles vão evidenciar o quê? Quando nós exercemos as boas obras, dentro desse fruto do Espírito Santo, o que é que ela vai evidenciar? Primeiro, uma fé viva, e uma fé verdadeira. Quando aqui a confissão está dizendo que é uma fé viva e verdadeira, ela só poderá ser viva e verdadeira mediante as Escrituras. Não tem como a gente exercer bons frutos e boas obras se não tiver o respaldo justamente nessa fé viva e verdadeira. E é justamente aí que nós vamos manifestar o que? A gratidão. A obediência aos mandamentos de Deus. Vamos ver quais são os respaldos bíblicos para isso? Tiago, capítulo de número 2, que nós lemos, versos 18, eu vou ler apenas 2, versos 18 e 22. Essas boas obras devem ser feitas em obediência aos mandamentos de Deus. Tiago 2, eu vou ler aqui para a gente ser rápido, tá, meus irmãos? Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Olha só o que diz o verso 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Isso aqui estou lendo, meus irmãos, na versão transformada, tá? Então observe bem, essas boas obras precisam ter a fé estabelecida, né? E nessa fé precisa ter as obras que são aperfeiçoadas em Cristo. Então observe, esses mandamentos que o Senhor nos dá, eles evidenciam tanto a nossa fé como a obra. Mas de quem? Nossa? Não, de Cristo. Essa é a evidência dos filhos de Deus. Mostrarem de fato que as suas ações, as suas boas obras, atrelada à fé, leva o quê? A evidenciar uma vida de fato viva. Olha só o que está escrito em Salmos 116, versos 12 e 13 desses Salmos. Está escrito assim: que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que tem me feito? Verso 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, além de evidenciar uma vida viva, vai fortalecer as nossas certezas em quem? Em Deus. Meus irmãos, qualquer obra que é feita, por mais boa que seja, ela não tiver o poder de fortalecer a certeza que nós temos nele, precisamos repensar se de fato isso é uma boa obra. Porque observe bem, toda a nossa ação,
ela precisa glorificar a Deus. Aí vem aquela questão, mas pastor, será que uma pessoa que não foi regenerada, uma pessoa que não confessou Jesus Cristo, uma pessoa que de fato não crê em Jesus Cristo, ele pode fazer boa obra? Pode. Deus pode até receber? Pode. Mas qual o problema? É uma obra que fica nessa vida, não leva ao entendimento da eternidade e nem glorifica o Senhor. Porque o grande problema hoje que temos visto, naquelas pessoas que fazem as boas obras, e até mesmo, meus irmãos, usamos essa desculpa: ah, fulano é bom, fulano não bebe, não fuma, fulano não xinga, fulano não mata, fulano é bom, só precisa de conversão, mas é uma pessoa boa. Ótimo, perfeito. Mas a grande questão é, as boas obras que ele faz o fortalecem para viver e evidenciar nele uma fé viva e verdadeira em Cristo, ou uma fé viva e verdadeira em si mesmo? Porque essas boas obras, segundo a palavra do Senhor, precisam evidenciar frutos de arrependimento e fruto que o leva a entender uma vida eterna. Se não, meu irmão, é boa obra, mas fica neste mundo e bom, acabou. Ao ponto que essa boa obra, ela termina na morte e no caixão, não vive e nem fica para a eternidade. Então essa boa obra, ela nos fortalece. Outra questão que vai perceber, que vai edificar os irmãos. Eu acho isso aqui maravilhoso, que as nossas boas obras, elas precisam também abençoar os irmãos. Olha só o que está escrito em 1 João, primeira carta de João, no capítulo de número 2. Eu quero ler apenas os versos 3 e o verso 5, para que possamos ganhar celeridade aqui, nessa noite. 1 João, capítulo de número 2, versos 3 e 5. E nisso sabemos que conhecemos. Quem? Os filhos de Deus, é claro. Se guardarmos os seus mandamentos. Olha só o que diz o verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então essa fé, essa boa obra, nos edifica também para edificar a outras pessoas. Outra questão que nós vamos ver também, a respeito dessa segunda sessão, é que essa obediência, essas boas obras, em obediência ao mandamento de Deus, vão fazer que a gente adorne a profissão do Evangelho. Vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 16. Quando o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ensinando de fato o que é ética, o que é moral para aqueles que estavam ouvindo, ensinando de fato o que deve ser feito. Olha só, deve adornar a profissão do Evangelho. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Para quê? Para que a gente seja glorificado? Hein, meu irmão? Para que quê? Glorifiquem ao Pai. Eu sei que de uma forma sucinta e leve, eu quero que os irmãos entendam aqui, eu vou falar bem devagar para não ser mal compreendido. Às vezes, meus irmãos, a gente tem uma leveza muito grande no orgulho. Uma leveza. Como assim? Ah, estou há tantos anos na igreja e ninguém reconheceu meu trabalho. Ah, eu fiz tanta coisa para a igreja e ninguém veio me dizer nada. Olha só, meus irmãos, isso é uma leveza no orgulho, tá? Ou seja, quando nós nos pomos para trabalhar e servir a Deus para que o nome dele seja glorificado, observe bem, aí vem aquela questão do ferir. Não, mas ninguém reparou no que eu fiz. Já para pensar, meus irmãos? O que Jesus Cristo está ensinando aqui? Que essas boas obras não é para a gente ser glorificado, não é para a gente ser reconhecido, não. Até mesmo Jesus Cristo fala que a luz que devemos brilhar entre os homens, nessas boas obras, precisam fazer o quê? Que Deus seja glorificado em nós, e não que nós sejamos glorificados nas ações.
Por isso eu volto a falar, a gente tem que tomar cuidado com essa leveza de orgulho, que muitas vezes não são percebidas. E às vezes isso acontece, meus irmãos, é impressionante. Esse vitimismo que às vezes nós fazemos. Eu fiz tanta coisa, eu dizimei, eu ofertei na igreja. Quantas vezes, pastor, eu lavei os bancos dessa igreja, não sei o que lá. Meus irmãos, é Cristo que deve ser glorificado. É Ele quem tem que aparecer e nós que devemos diminuir. Mas estamos ainda com um pezinho no orgulho, que eu costumo chamar isso de síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer é assim, ser igual, precisa ser visto. Por isso, meus amados, a gente tem que ter assim, muita maturidade, muito equilíbrio, para que essas boas obras que estamos fazendo, de fato, somente Deus que seja glorificado. Porque não pensemos nós que temos lugar cativo na igreja não, tá? Porque se Deus, pela sua infinita misericórdia, quiser tirar Andrezinho de onde está, Ele tira facinho. Tranquilo, coisa rápida. Como dizia minha mãe, Andrezinho, é desse jeito. Andrezinho, sai daí, Andrezinho. Você está ocupando um lugar que não é teu. E muitas vezes queremos ocupar um lugar onde que é de Deus. A verdade é que a gente nunca deve sair de um lugar da humildade de servidão a Deus. Mas o lugar de exaltação não é para nós. Por isso que às vezes quando eu fico preocupado, aqueles hinos, sabe, irmão? Aqueles hinos que levantam o nosso ego, você vai vencer. Você vai estar no palco, o povo na plateia te aplaudindo. Não é assim que a gente canta, né? A gente se enche, né? Eita, Senhor, olha, Pai. E tem hora que a gente ora assim, Senhor, trata na vida de fulano, Senhor. Trata na vida dele. Mostra que tu és Deus. Mas às vezes não é mostrar que Deus é Deus. É para você se envigar do irmão. Meus amados, olhemos para que Jesus Cristo ensinou. Essas boas obras que nós fazemos, por menores que sejam, ou evidenciadas que sejam, elas precisam glorificar a Deus. Se elas não glorificam a Deus, pode ter certeza, volto a dizer e ser enfático, por mais bem intencionado que sejamos, por mais zelo que nós tenhamos na obra do Senhor, estamos fazendo errado, porque não fazemos para a glória do Senhor. É como um dia, eu lembro que o pastor, não lembro que o pastor estava aqui, contou, acho que foi o pastor Anderson Firmino, até acho que foi isso mesmo, no curso de liderança aqui, que estava contando a história que um irmão, o coral estava escalado para cantar, e de repente deu oportunidade para todo mundo, o culto se encerrou, chega a presidente do coral, pastor, e a nossa oportunidade? Nós queríamos cantar para Jesus. Ele falou assim, ótimo, irmão, reúne o coral, pode cantar agora. Não, pastor, mas a igreja não está presente. Os irmãos entenderam aí? Raciocinaram rápido? Ou seja, não era uma apresentação para Deus, não era cântico, era para apresentar para o povo. E de vez em quando, volto a dizer, estamos com o nosso pezinho levemente no orgulho e na soberba. O que nós congregacionais cremos? Que essas boas obras, que justamente, meus irmãos, que evidenciam Cristo como fruto, né, de uma fé viva e verdadeira, que ainda nos trazer manifestação de gratidão, fortalecer a nossa certeza, edificar os irmãos e adornar, ou seja, professar o Evangelho de Cristo, fecha também a boca dos adversários. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 1. Eu estou muito rápido, meus irmãos, se tiver eu diminuo a marcha aqui, tá bom? 1 Timóteo capítulo 6, verso 1. Eu vou ler aqui, tá, meus amados? Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Observe bem, a instrução que Paulo dá a Timóteo. Gente, eu vou parafrasear, faça as coisas de forma honrosa, digna, para que o nome do Senhor nosso Deus não seja blasfemado, para que a doutrina não seja distorcida, porque às vezes, meus irmãos, nós damos motivos para os nossos inimigos falarem por causa das nossas más ações. Às vezes, infelizmente, a mídia tornou os evangelhos como um motivo de chacota, ironia e piada. Por quê? Porque nós estamos nos embasando
nas Escrituras Sagradas e estamos inventando coisas que Deus não nos autorizou a fazer. Aí caímos aí. Somos motivo ou motivação para risadas. É por isso que nós devemos, meus irmãos, de uma forma digna do Evangelho, viver de fato, volto a dizer, Cristo Jesus e o seu próprio Evangelho. Deixa eu pular para a terceira sessão, porque as horas se avançam e temos alguns assuntos aqui para serem tratados com a igreja. Terceira sessão nos fala que a capacidade de realizar boas obras de modo algum emana dos crentes, mas inteiramente do Espírito de Cristo. E para que possam ser efetivamente capacitados para isso, além das graças que já receberam, é indispensável que haja uma real influência. Volto a dizer, haja uma real influência do Espírito Santo a operar em quem? Nesses crentes, tanto querer quanto realizar, segundo a vontade, a sua vontade, a vontade de Deus. Contudo, não devem, por isso, tornarem-se negligentes, como se não tivessem a obrigação de realizar qualquer dever, senão pelo impulso especial do Espírito. Ao contrário, devem ser diligentes em reavivar a graça de Deus que está neles. Nessa terceira sessão, meus irmãos, vai tratar que nós não temos em nós mesmos essa autossuficiência para a realização dessas boas obras. Tudo isso emana do quê? Do Espírito Santo. Contudo, aqui não é justificativa para pararmos de fazer, porque alguém pode dizer, já que tudo do Espírito Santo, então eu não vou fazer. Aí a gente vem aquela desculpa de todo covarde. Pastor, eu não sou capaz. Pastor, sei o que lá. É evidente, meus irmãos, nenhum de nós somos capazes. Só não podemos ser covardes. Já para pensar que a questão com Gideão, né, quando ele vai enfrentar, a grande questão ali não era a quantidade ou a capacidade dos homens, era justamente a falta de coragem, de prontidão, de determinação em justamente ir. Então, meus amados, por mais, é evidente, nenhum de nós somos capazes, por mais cursos que tenhamos, por mais preparos e preparos que devemos ter, que devemos buscar crescer em graça, em conhecimento, devemos sim. Essa deve ser a nossa responsabilidade, em adquirir conhecimento para servir. Contudo, esse reino de Deus, quem de fato nos capacita é o Espírito Santo. Porém, nós não devemos usar isso como justificativa para não buscarmos e não fazermos. Devemos fazer, dependendo dele. Então essa sessão vai trazer justamente isso, que a capacidade, em primeiro lugar, vem do Espírito Santo. Olha só o que diz no Evangelho de João, capítulo 12, verso 15. Jesus Cristo dizendo, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim, diz Jesus Cristo, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós, verso de número 2, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, não vão poder nada. E ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim, diz Jesus Cristo, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Toda a frutificação está porque estamos em Cristo. Ninguém pode dar bom fruto se não estiver nele. Se quisermos fazer fora dele, o fruto pode até nascer, mas não tem poder de autossustentação. Porque ele, meus irmãos, quem dá sustento, ele é a videira. Nós somos justamente os galhos. Esses galhos vão dar folhagem, vão dar frutos. Porém, contudo, entretanto, precisamos estar nele. A nossa responsabilidade de buscar, de nos santificarmos, de estarmos em prontidão. E ele se responsabiliza em quê? De nos fazer, meus irmãos, obreiros e pessoas proativas, vivas, frutíferas. É ele que nos dá justamente isso.
Efésios 3,16, olha só o que está escrito: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, é Ele, segundo a riqueza, que vai nos dar justamente, vai nos conceder essa capacidade de, no poder do Espírito Santo, de nos tornarmos colaboradores desse homem interior. Deixo aqui avançar. Seção de número 4. Eita, reloginho. Nós cremos e confessamos que os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nessa vida, estão longe de exercer as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitos dos deveres que são obrigados a fazer. Nessa sessão, meus irmãos, o que vai ser tratado? Que devemos, pela obediência, alcançar a perfeição, perfeito. Mas a verdade é que, por mais humanamente falando, que possamos alcançar ou que venhamos buscar essa perfeição, ainda assim somos deficientes no que fazemos. Então ele vai tratar o quê? Que por mais que as coisas sejam obrigatórias, sejam contínuas, por mais excelentes, sistemáticos, perfeccionistas que nós sejamos, sempre haverá deficiência no que fazemos. Sempre, meus irmãos. Olha só o que está escrito em Lucas 17, verso de número 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo que eu vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Essa leitura que Jesus tem da sua palavra a respeito de nós. A gente faz muito bem feito, contudo não é mais do que a nossa obrigação. Mas, meus irmãos, mesmo assim, por mais perfeccionistas, seremos deficientes em muitas coisas, porque essa perfeição da boa obra não é porque somos perfeccionistas, é porque o Espírito Santo é quem aperfeiçoa em nós o seu querer, a sua vontade. Seção de número 5. Nós não podemos, por meio de nossas melhores obras, merecer da mão de Deus o perdão do pecado ou da vida eterna, em razão da imensa desproporção que há entre elas e a glória por vir, bem como pela infinita distância que há entre nós e o santo Deus. Com nossas obras não podemos conquistar o favor de Deus, nem quitar a dívida de nossos pecados anteriores. Mesmo quando fizermos tudo quanto pudermos, outra coisa não fizemos senão nosso dever, e portanto somos servos inúteis. Sendo boas, essas obras provêm do Espírito Santo, mas ainda assim são realizadas por nós, e portanto são manchadas e misturadas com tantas fraquezas e imperfeições, que elas não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Essa sessão vai tratar, meus irmãos, que não existe nenhum mérito em tudo que podemos fazer, por mais esmero que tenhamos do que vamos fazer, ela é insuficiente para garantir a salvação e o perdão de Deus. Porque tem gente que acha que é muito fazer que vai receber perdão de Deus. Vamos agora, para receber perdão de Deus, vamos fazer uma faxina, vamos sair evangelizando para a gente receber perdão de Deus. Vamos aí, meus irmãos, fazer 7 campanhas para merecer o perdão de Deus. Nada do que fazemos é, meus irmãos, merecedor de perdão. Nada, mas nada. Olha só o que diz em Efésios capítulo 2, os versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso vem de mim. Está escrito aí, né? Vem dos irmãos, não vem de nenhum nós, meus irmãos. Isso é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém fique com síndrome de Lúcifer, para que ninguém se glorie. Meu irmão, você pode fazer tudo,
varrer, pregar, limpar, evangelizar, saltar, pular, rodopiar, e falar em mistério, e deixar de falar em mistério, e cantar bem, você ser o exímio tocador, nada disso nos faz merecedor. O que nos fez, meus irmãos, merecer o perdão foi Cristo Jesus, o Filho de Deus, que pela sua infinita misericórdia, apesar que, não que fez merecedor, na verdade a gente não mereceu, mas a linguagem. O que nos fez, melhor dizendo, deixa eu refazer, o que nos fez ganhar o perdão, o que nos fez realmente sermos presenteados pela graça do Senhor, foi a misericórdia através de Cristo Jesus, que de fato nós não merecemos nada, nada, por mais que façamos alguma coisa. Eu me lembro que uma cantora, eu não vou citar o nome dela, porque vai para o YouTube, depois dizer que o pastor vai ser processado, mas uma cantora, meus irmãos, que hoje não é mais crente, né? Eu até duvidava da confissão dela em Jesus Cristo. Ela disse no show, meu irmão, lotado, dizendo assim: olha, Jesus Cristo morreu na cruz porque você mereceu. Ainda usa aquele termo, você é imagem e semelhança de Deus. É por isso que você mereceu. Meu irmão, minha irmã, cantora, vai se converter, minha filha. Nenhum de nós, Jesus Cristo, não morreu na cruz porque nós merecíamos. Não, meu irmão, foi amor mesmo. Pastor Moisés pregou aqui, acho que foi domingo de manhã, né, falando sobre o texto bíblico, que a dívida, né, o Senhor Jesus Cristo pegou assim, deu uma... rasgou, fez em cacos essa dívida. Jesus Cristo foi quem pagou tudo. O perdão que chegou até nós foi porque Jesus Cristo pagou o preço. A misericórdia que está sobre nós é porque, meu irmão, Jesus Cristo o fez por amor a cada um de nós. Então, por melhor que seja todo o seu trabalho, ela não tem o poder de merecer o perdão e o amor de Deus. Deus o fez, meus irmãos, porque de fato é só misericórdia mesmo. Esse Deus é maravilhoso. Deixa eu ler o último texto aqui para a gente avançar. Vou ler a seção 6, eu só vou ler, não vou explicar, porque realmente o tempo já está bem avançado. A seção de número 6 nos diz: entretanto, sendo a pessoa do crente aceita por meio de Cristo, suas boas obras são também aceitas nele. Olha só, se tem alguma obra que será merecida por Deus, é por causa de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Não como se fossem nessa vida perfeitamente inculpáveis e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Ele, contemplando-as em seu Filho, agrada-se de aceitar e recompensar aquilo que é feito com sinceridade, ainda que seja acompanhada de muitas fraquezas e imperfeições. Observe bem, é aquilo que nós falamos. As nossas obras são aceitas por causa de Cristo. Deus as aceita por causa de Cristo. Aí vem aquela questão: e os ímpios que fazem boas obras? Podem até fazer boas obras, mas se não for por Cristo, Deus também não aceita. Porque a gente acha que Deus é assim, Deus está aceitando tudo, né? Não aceita não, irmão. O que nós fazemos tem que ser por meio de Cristo, tem que ser através dele, porque ele não é o mediador entre Deus, entre os homens e Deus. É Ele que intermediou, que nos intermedia. É Ele que nos faz justamente ter acesso ao Pai. Então, meus irmãos, as obras que devemos fazer devem ser feitas por Cristo, através de Cristo. E como nós conhecemos? Pela sua santa e poderosa palavra. E por fim, seção de número 7. Deixa eu ler só um texto aqui para corroborar o que eu disse. Efésios 1:6. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Ou seja, foi por causa de Cristo, pelas obras da sua graça, que Ele, o nosso Deus, se agradou com as nossas obras. E por fim, seção 7. As boas obras realizadas por pessoas não regeneradas, ainda que sejam por si mesmas, incentivadas e reconhecidas por Deus, por serem coisas que Ele ordena e de bom proveito, tanto para quem faz, quanto para outros,
não compram o favor de Deus, nem muito menos a salvação. Chegamos a enfatizar isso um pouco antes. Eles não procedem de um coração purificado pela fé, e não são praticadas de uma maneira correta, segundo a palavra, nem tem a finalidade correta, qual seja a glória de Deus, cumprindo basicamente o mandamento ordinário de Deus. Portanto, são manchadas pelo pecado e não podem agradar a Deus. Eu acho isso aqui, meus irmãos, muito importante, porque eu volto a dizer, tem muita gente que não confessou Jesus Cristo, pode até fazer boas obras, até de forma, entre aspas, aceitáveis a Deus, mas são obras, são obras que Deus não é glorificado, então Deus não recebe de fato. E diz o seguinte, para a gente terminar, que essas obras que nós lemos são manchadas pelo pecado. Então, às vezes, a gente faz algumas obras, algumas pessoas que fazem até coisas boas, mas muitas vezes que essas obras são manchadas pelo pecado, são agidas pelo pecado, então não podem agradar a Deus, tampouco tornar um homem apto para receber a graça de Deus. Mesmo assim, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, que tudo que devemos fazer de fato deve ser pela palavra, no Espírito Santo, evidente, e deve ser feita com a vida de fato regenerada e salva por Jesus Cristo. Se nós queremos fazer boas obras, devemos fazer isso por intermédio de Cristo. E para ser por intermédio de Cristo, eu quero finalizar aqui, precisamos confessá-lo de fato como Senhor Salvador. É evidente que a gente não vai negligenciar, mas para que Deus aceite as nossas obras, precisamos ter uma vida limpa, uma vida santificada. E ela começa a partir de quê? De a confissão de pecados, do abandono do pecado, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, obedecer a palavra, ser iluminado pelo Espírito Santo nessa palavra, agir em conformidade aos mandamentos que Ele nos deixou pela sua palavra, para então entendermos que as obras que estamos realizando, em conformidade com a Bíblia, agrade o Senhor. Senão, sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar. Eita, reloginho. Nós vamos orar e pedir ao Senhor a sua misericórdia. Quero convidar a igreja para se pôr de pé. Depois dessa oração, eu vou impetrar a bênção apostólica. E eu quero pedir aos amados que não são membros, eu quero agradecer a vocês pela presença. Mas como a gente vai ter uma assembleia, é só para os membros de fato aqui da igreja, tá certo? Mas a nossa gratidão pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão e louvamos a Deus.